Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. Hoje eu queria chamar a atenção para você que está buscando a restauração do seu casamento, que eu tenho me deparado. Gente, assim, a maioria dos vídeos que eu faço são vídeos baseados, são temas baseados no que eu tenho visto em relação a mensagens no meu direct, a pedidos de aconselhamento, aos meus aconselhamentos mesmo que eu tenho trabalhado, né, que eu trabalho, né, que eu sou mentora de mulheres que buscam a restauração de casamento. Então, a maioria dos temas que eu escolho são baseados nas vidas dessas mulheres, nas vidas dessas pessoas. Eu também falo para homens, é porque no momento eu só tenho atendido mulheres, mas eu também falo para os homens, né? Então, o que eu tenho observado quando uma pessoa ela quer buscar pela restauração do casamento dela. Em alguns casos, eu não falo na totalidade dos casos, mas em muitos casos, as pessoas querem que Deus restaure o casamento delas, mas elas não estão dispostas a pagarem o preço para que isso aconteça, né? Elas querem que Deus traga o marido delas de volta para casa, mas elas não querem se sujeitar a fazer por onde para que isso aconteça, né? Se essa mulher, ela leva uma vida de oba-oba, ela leva uma vida incerta na presença de Deus, ela leva uma vida, né, que ela faz o que ela bem entender, um objetivo, uma bênção, nós devemos fazer por onde. Porque só a oração não basta, gente. Só a oração, claro que a oração é altamente poderosa, mas mais do que a oração, você precisa se mover, você precisa ter uma vida de obediência ao Senhor, você precisa ter uma vida que cumpra os princípios de Deus. Como é que você está orando pela restauração do seu casamento, mas você quer viver as facilidades da sua vida, né? Você não quer pagar o preço, você não está disposta a caminhar o caminho correto, a caminhar o caminho certo que vai levar a esse objetivo. Você não quer abandonar a sua vida, que você talvez tenha uma vida assim fora dos princípios de Deus, mas você não quer abandonar, porque você acha muito difícil abandonar. Afinal de contas, né, ele tá lá se divertindo, ele tá lá com outra pessoa, eu também posso ter outra pessoa para pelo menos suprir as minhas carências. Ele tá lá com outra mulher, ele tá lá feliz com outra mulher. Por que eu não posso ter meus momentos de felicidade também? Eu quero sim que ele volte para mim, mas eu quero suprir minha carência. Deus vai entender o que tem de mais. A pessoa quer sim o marido de volta, ela quer que Deus responda às orações dela, ela quer que Deus traga esse homem, mas ela não quer pagar o preço correto, quer ter uma vida em obediência a Deus, quer ter uma vida que é o evangelho, que é segundo o evangelho. O evangelho, gente, o evangelho não é fácil. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião fácil. O cristianismo, ele requer de nós. O caminho é passar pela porta estreita, né? A porta estreita, ela nos traz renúncias. A porta estreita, ela requer renúncias e matar o nosso eu diariamente. Você está buscando a libertação do seu marido, como é que você vai se comportar de uma forma idêntica ao que o seu marido está se comportando? O seu marido está no pecado, mas você também quer viver essa vida. Tem mulheres que têm inveja da vida de pecado do marido. Parece mentira, mas é a realidade, gente. Tem mulheres que realmente é isso que elas vivenciam, inveja, uma inveja mesmo. Elas falam, nossa, meu marido tá muito feliz, tá abençoado. Elas usam às vezes até esse termo, abençoado. E eu tô aqui sofrendo. Eu vou me divertir também, Deus vai entender. Se ele pode, eu posso também. Algumas mulheres, elas pensam em se vingar. Elas pensam em se comportar, elas pensam em dar o troco, pagar com a mesma moeda. Esse é o caminho mais fácil, gente. Esse é o caminho que a gente está colocando a nossa carne em primeiro lugar. A gente está suprindo o que a nossa carne está pedindo para que a gente faça. Né? Que é pagar com a mesma moeda, que é não orar, que é não liberar o perdão, ter atitudes que levam
a essa pessoa. Tem pessoas que pensam assim: ah, mas eu vou tratar ele mal. Eu vou tratar ele mal porque só assim ele vai ver o que está perdendo. Só assim ele vai ter um choque de realidade e vai querer voltar para casa. Eu não vou tratar ele bem. Tem pessoas que pensam em tratar mal os cônjuges, que pensam em se vingar, mas esse não é o evangelho que Jesus prega para nós. Esse não é o evangelho que Jesus nos deixou. Jesus, ele fala que nós devemos tratar bem e amar até os nossos inimigos. O que dirá os nossos maridos, os nossos cônjuges, né? Os nossos cônjuges, assim, o seu cônjuge está te tratando mal, está te rejeitando, está te repudiando, está tendo uma vida totalmente contrária aos princípios de Deus para o casamento. Ele já disse que não te quer mais, ele já está com outra pessoa, mas você não pode saciar sua carne colocando seus desejos acima do que o evangelho fala. O evangelho é o evangelho do caminho estreito. Você precisa passar por essa porta estreita e não passar por aquela porta larga, onde as pessoas vão falar para você que você precisa colocar o seu amor próprio acima de tudo, que você precisa colocar o seu amor próprio em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. Se ele não te quer mais, tem quem queira você, né? Se ele não te quer mais, Deus te dá o aval para você sair desse casamento. E nós vemos esses conselhos até entre os cristãos, até dentro das igrejas, né? O que deveria ser o contrário. Deveria ser aquele conselho que colocaria você para refletir, que colocaria você matar o seu eu, não suprir os seus desejos carnais. Então, se você está buscando a restauração do seu casamento, você precisa passar pela porta estreita. Você precisa matar literalmente as suas vontades carnais e o seu eu e colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Pagar o preço é colocar a vontade de Deus, é colocar os princípios bíblicos acima das suas vontades. É você se consagrar, é você se santificar. É você ter uma vida correta nos princípios de Deus. É você aplicar e praticar os princípios bíblicos. O que Deus fala sobre a sua santificação? O que Deus fala sobre a sua vida, sobre o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. O que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre você, como você deve tratar o próximo. O que a Bíblia fala sobre isso. Você precisa colocar os princípios bíblicos acima da sua vontade carnal. Mesmo que essa vontade pareça que seja uma vontade que vai te dar um senso de justiça. Porque muitas das vezes o senso de justiça que nós temos, que nós queremos ter, é um senso de justiça totalmente antibíblico. É aquele senso de justiça que nós queremos nos vingar. É uma vingança sutil, mas nós queremos nos vingar das pessoas. Nós queremos nos vingar dos nossos maridos, dos nossos cônjuges que estão nos tratando mal, que estão nos rejeitando. É aquele senso de justiça que a gente coloca, né, acima de todas as coisas. E parece algo bom, mas não é. Você deve pagar o preço, minha irmã, meu irmão. O pagar o preço que eu falo aqui é a obediência ao Senhor. Pagar o preço que eu falo aqui é ter uma vida de santificação. Não é aquele pagar o preço de fazer sacrifícios. Porque, gente, Deus, ele requer de nós obediência e não sacrifícios, né? É bíblico isso. Ele requer de nós a nossa obediência. Não adianta nada nós jejuarmos, nós subirmos ao monte, fazermos campanha, fazermos propósitos, se nós estamos fora da vontade de Deus, se nós estamos praticando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, se nós estamos desobedecendo ao Senhor. O que adianta você jejuar? Pagar o preço que eu estou falando aqui não é apenas jejuar, não é apenas fazer propósitos, não é apenas orar 6 vezes ao dia, não é apenas orar de madrugada, não é isso. Não é pagar o preço que eu falo aqui, não me refiro apenas às questões espirituais, mas à sua vida de obediência ao Senhor, ao sacrifício principal, que é esse, o caminho estreito que você deve ter, né? É parar com esse senso de justiça mesmo, que muitas das vezes eu vejo até com pessoas cristãs, gente. Com pessoas cristãs, que é pagar com a mesma moeda. Se ele não te responder, se ele te trata mal, é você tratar mal também. Se ele te deixa no vácuo, é você deixar ele no vácuo também, por mensagem. Eu já vi uma vez um aconselhamento de uma moça, uma pessoa aconselhando uma moça.
quando o marido dela fosse conversar com ela no WhatsApp, para ela deixar ele no vácuo e não responder, sabe? Porque é para ele sentir na pele o que tá acontecendo com ele, porque se você tratar ele mal, se a gente trata ele muito bem, eles não vão sentir saudade, eles não vão cair em si, não vão... São conselhos absurdos, gente, conselhos absurdos que eu vejo de pessoas cristãs, né? E isso não é o pagar o preço. Isso, você está se vingando de uma pessoa, você está querendo tratar essa pessoa como ela tem te tratado. E isso não é bíblico, isso não é o Evangelho de Jesus. Então, pagar o preço aqui pela busca, pela restauração do seu casamento, é você ter uma vida consagrada e santificada ao Senhor, tanto através do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que elas podem suprir suas carências com outras pessoas, elas buscam a restauração do casamento delas, mas elas estão carentes, né? Então elas querem suprir ali nas suas carências e elas querem se relacionar, mesmo que momentaneamente, com alguém. Mesmo assim, elas vão continuar orando para que Deus traga o marido delas de volta. Elas querem, né, suprir as suas necessidades, suas carências. Pagar o preço é isso, gente. É você se sujeitar a Deus. É você santificar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É você viver uma vida de santificação, de obediência ao Senhor. É você dizer não à sua carne, é você dizer não às suas vontades e colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. É você dizer não ao seu egoísmo em relação ao seu marido que está fora de casa. É você dizer não ao seu senso de justiça, né? Que às vezes você tem sim vontade, gente. Nós somos humanos, eu já passei por isso também. Às vezes a gente se sentia injustiçada com determinadas ações, a gente queria, né, ter algumas atitudes que nos levaria a ter um conforto e a gente se sentiria melhor, né? A gente se sentiria mais justo, né? Tendo as nossas atitudes com as nossas próprias mãos. Porém, essas atitudes contrariavam as palavras de Deus. Então, isso é o pagar o preço, é você obedecer a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus acima do seu senso de justiça, você colocar a palavra de Deus acima do seu eu, acima da sua carnalidade, acima dos seus desejos carnais. É você ter uma vida de santidade, é você ter uma vida de sacrifício perante Deus. É você se transformar, esse é o pagar o preço, é você olhar para si e ver o que você precisa mudar, ver o que você precisa melhorar e ver o que você precisa abandonar e se libertar de tudo isso e você buscar a sua restauração. Esse é o verdadeiro pagar o preço. Santificação, restauração pessoal, dizer não ao seu egoísmo, dizer não aos seus desejos carnais, dizer não ao seu senso de justiça. Esse é o verdadeiro pagar o preço. Né? Não se trata apenas de sacrifícios espirituais, que sim, Deus atende esses sacrifícios, mas esses sacrifícios sozinhos, eles não adiantam nada. Então, esse é o verdadeiro pagar o preço, tá bom? É você andar em obediência aos princípios de Deus e dizer não ao seu eu. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você comente, você dê like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um beijo e tchau!